graça e paz. Esta sempre tem sido o marco da nossa saudação, porque é a saudação que Cristo sempre fez quando encontrava com sua igreja, seus filhos, seus discípulos. Então ele saudava com esta paz, né? E nós sempre falamos da graça que é Jesus e a paz que só a graça pode produzir e trazer, mesmo em tempos de tormentas e tempestade, como está vivendo o planeta Terra, né? Principalmente agora bastante acentuado com as guerras, a violência, as catástrofes, os abalos sísmicos, as tragédias que está vivendo o planeta Terra, como foi cantado agora pela irmã Wanda. Isso tudo é prenúncio de que Jesus Cristo, ele que trouxe a saudação, que sempre é praxe na nossa abertura, ele está voltando. Eu quero cumprimentar amigos, irmãos, pessoas amadas, queridas, que sempre nos ouvem e evidentemente nos dá prazer, até porque a finalidade da nossa live, ela não é outra senão nós sermos os arautos, nós sermos os pregadores, como diz a Bíblia, dos últimos tempos, como estamos afirmando ser o tempo que nós estamos vivendo atualmente. Hoje nós vamos falar de escolhas que se faz na vida. O tema é as escolhas que se faz na vida. E vamos nos basear em uma das inúmeras parábolas que Jesus falou, e é uma das mais conhecidas, né, de todo o universo cristão. Ela está registrada no capítulo 15 de Lucas e começa do verso de número 11. Aqueles que tiverem a possibilidade, a facilidade, podem encontrar. E o autor aqui, que é o próprio Jesus, ele começa dizendo: certo homem tinha 2 filhos, verso 11. O verso 12 diz: o mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissolveu todos os seus bens com uma vida dissoluta. Depois de ter consumido tudo, sobreveio miséria naquela terra, e ele começou a passar fome. Então ele se empregou com um cidadão da terra, e este o mandou para os seus campos para apacentar porcos. Ali desejava ele dividir as lavagens que os porcos comiam, mas até isso lhe era negado. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou faminto. Levantar-me-ei, vou ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus empregados. E levantando foi para o seu pai, e vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias aos pés, e trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começou a festa.
Pai querido, aqui está o texto escolhido para o tema escolhas que fazemos na vida. Pedimos que intervenha, Senhor, em favor da tua igreja e do teu povo, as pessoas que estão, Senhor, virtualmente conosco, e o Senhor sabe o quanto que elas precisam de uma mensagem, de uma palavra de libertação, de cura, de salvação, de transformação, que arrebente com os poderes das trevas, que engana, ludibria e frauda, e leva, Senhor, ao submundo, ao fundo do poço, a uma vida deprimente, de fome e miséria. Por isso, ó Pai, clamamos, ajuda esse teu frágil e fraco filho, e a tua mensagem alcance o pecador, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Como dissemos, o tema desta noite é um tema que ele faz parte do cotidiano da vida. Todos nós, e em todos os tempos, somos obrigados, somos empurrados, nós fazemos escolhas. E o Senhor Jesus, que é a melhor de todas as escolhas para a vida, de qualquer vida nesta terra, não precisa ser humana, mas principalmente a que mais erra, que é a vida humana. Se ele fizer esta escolha, então ele de fato achou a pérola de uma outra palavra ou parábola que Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 13. Mateus também é recheada de 8 parábolas ali, e dentre elas tem essa da pérola que foi achada. Jesus é esta pérola. E agora Jesus vai trazer uma outra parábola, e ele vai começar, como nós lemos, não se apresentando a princípio. Ele está querendo uma identificação, ele está querendo ser arrolado como comum, como uma personagem que pode ser conhecida, porque ele fala que é um certo homem. Ele está falando dele aqui, mas ele, para trazer na parábola, e parábola é uma ilustração, parábola é uma forma de linguagem, um modelo de linguagem para retratar e trazer a um conhecimento, a uma compreensão mais lógica e natural, mostrando as coisas que ele quer mostrar, no caso aqui, Deus, nas coisas cotidianas, nas coisas diárias, nas coisas que se vive no dia a dia. E por isso ele vai falar de uma família, vai falar de um certo homem que tinha 2 filhos. E esses 2 filhos vai retratar exatamente aqueles que ele criou, que ele trouxe ao mundo. E no caso é toda a humanidade, que por não saber fazer escolhas, eles se perdem, se atrapalham, né? Quantas coisas que a gente podia dizer, tropeções e verdadeiras burradas na vida. Até esse pregador, ele o fez em tempos idos da sua existência na terra. Mas eu gosto muito desta parábola, porque essa parábola, ela me identifica. Eu me identifico com essa parábola, e o modelo aqui, o personagem que é esse certo homem, que no capítulo 11, no capítulo 12, já vai dizer que este certo homem, ele é um pai. Veja bem que agora ele já começa a se identificar, este certo homem, agora já identifica-se como um pai. Mas a gente sabe que existe, eu tenho uma mensagem já gravada, né,
de homens e de machos, que eu digo que o homem, ele é na íntegra, ele é homem, e o macho é apenas um reprodutor, como em outras criaturas, eles têm o seu valor, viu? Ele tem o seu valor como reprodutor, mas nunca como o homem na sua íntegra. Íntegro quer dizer inteiro, quer dizer sem partes. O macho não, ele só serve para ser um reprodutor. Aliás, na nossa humanidade, hoje nós estamos, a terra está permeada dessas figuras. E, na verdade, eu que gerei 7 filhas, sempre tive uma preocupação. E orei sempre nesse sentido. Eu sempre digo que o pai, ele tem que orar para aqueles que vão casar com as suas filhas e aquelas mulheres que vão casar com os seus filhos, para formar uma família, que é a primeira instituição que Deus criou na terra. Antes de igreja, antes de todas as outras organizações, Deus formou a família. Por isso que o inferno, ele se volta contra essa instituição, porque se ele conseguir desfigurar, descaracterizar e tirar a família do eixo, ele manobra tudo. Por que você está vendo essa violência toda na terra? Nós nunca tivemos solvências de lares, de casais e de famílias como nós temos nos tempos de hoje. Basta você vasculhar aí a internet, ir nos cartórios de família, e você vê aí que o índice de separação, de divórcio, é muito grande na terra. São pessoas que fizeram escolhas, mas não souberam escolher. Você veja que Deus, ele sempre teve um compromisso com o seu povo, no caso, o seu povo no Antigo Testamento, como sempre friso, e é verdade, pregamos sobre isso, porque colhemos desse livro, que é o livro de Deus. Nós colhemos o povo de Israel, que Deus traz a ele o quê? Os códigos. O único povo que tem um código de leis, a receita de Deus do bom viver, é o povo hebreu. Os demais outros povos, eles viviam ao seu bel prazer, em autorrecreação, mas o povo de Israel não. Por isso, como pregamos esta semana, esse povo recebe o decálogo, quer dizer, os 10 mandamentos, né? Que está aqui no Pentateuco, 5 livros, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, que são o Torá dos hebreus. Nele está escrito o quê? Os códigos de Deus para a pessoa viver, não é vegetar. O mundo está vegetando. Essas crianças que estavam lá na festa rave, criança que eu estou falando, você sabe, são uns marmanjão que estão com suas vidas. Se você for ver, né? Até porque festa rave, você sabe o que rola numa festa rave, como no batidão, no forró, e todas essas, que eles chamam de curtição aí. São antros de capetas e demônios. E o demônio que leva eles para esses eventos, todos eles, sem exceção, promíscuo, licencioso, libertinoso, permissivos, para soltar todo o apetite da carne, para toda sorte de drogas e de toda sorte de perversão, está lá. Por isso que chegaram os caras e vão começar por aqui, e detonaram todo. A boate lá de Minas quis, morreu um monte de gente. Assim, agora eu pergunto, por que não está como nós estamos aqui, nesse recinto? Porque esse recinto celebra a vida, celebra o grande rei, celebra o Salvador. Nós honramos aquele que nos trouxe no mundo e aquele que nos ajuda a fazer escolhas. Por quê? Porque ele é Pai.
Ele não é qualquer pai, ele é um pai. E ele é um pai que sabe administrar as incoerências da vida. Porque o Senhor vai usar dois personagens, um certinho e o outro parece que erradinho, que é aquele que é pródigo. E de repente esse filho prematuramente, como você leu comigo, ou ouviu, você que está aí virtualmente, ele simplesmente está enfadado da vida comum, da vida simples de um lar. Certamente eu estou falando com algum jovem ou alguma mulher que já está desgostosa do relacionamento, do casamento, e ela está querendo pular fora do barco, esse negócio todo. Eu quero que você fique até o final dessa história, desse sermão, dessa mensagem, porque certamente você precisa ouvir o que Deus ele pretende que você saiba, para não dar um passo como esse moço deu. E geralmente aquele que quer te arruinar, e essa figura ela é fantástica nos propósitos dela, e essa que quer te arruinar chama-se o enganador, o mentiroso, a serpente, o Apolião, tem vários nomes, o diabo. É esse que fez o desastre no Jardim do Éden e não parou mais de fazer. E ele tem prazer e ele sempre ventila de que existe uma vida melhor daquela que você está vivendo agora. Mas ele é mentiroso, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. E ele arroga, como fez até com o próprio Jesus, quando Jesus estava faminto, de 40 dias de dieta para começar o trabalho que ele tinha que executar com louvor, como ele executou na terra. O título que ele tem de Rei dos Reis, ele não conseguiu com aplausos de ninguém, com pessoas ovacionando a ele, dizendo que ele era uma grande figura. Pelo contrário, ele tem o título de ser mentiroso, enganador, uma fraude. Mas ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. Então aquele que está querendo te anular, te destruir e colocar você nos esgotos da vida que hoje está repleto. Os esgotos da vida hoje está permeado de vidas que até ontem estava vivendo uma vida maravilhosa, mas que de repente deixou ventilar nos seus ouvidos frases como essa: você não quer viver uma experiência nova? Você não quer ter um outro estilo de vida? Você não quer? Assim que estão os traficantes. Os traficantes oferecem coisas que eles dizem que não vão fazer, vai fazer mal, isso só pode fazer bem para você. Depois você vai lá para a Cracolândia, você vai lá para os esgotos da vida, e você vai ser, né, uma figura que quando as pessoas olham para você, elas se assustam. Mas quando você está na casa do Pai ainda, está no lar, quando ainda você está sendo uma pessoa honrada, isso não é apreciação para você. Você não consegue de maneira nenhuma analisar que existe um poço fundo, um buraco, e quando, para a expressão judaica aqui, judia aqui, mexer com porcos e comer as lavagens, é estar vivendo a vida da imundície, como todo mundo sabe que é a natureza de um porco. Eu mesmo que, quando em atividade de trabalho, nós íamos fiscalizar, alguns lugares que cuidavam desses animais no setor de saúde, nós víamos como os porcos estavam e viviam, como que era a vida desses animais. É uma vida nojenta que eles vivem, porque é a natureza dele. Ele é como
O porco é como o lixeiro. Eu não estou falando das pessoas que elas trabalham no serviço público, no setor de coleta de lixo. Eu estou falando daquele que come, daquele que se apropria, que aproveita tudo que está jogado, não importa, porque ele não tem habilidade de perceber que aquilo está azedo, está podre, ele come. Eu vi com os meus próprios olhos tonéis de lavagem que era jogado para eles, e você tinha que fechar a respiração, porque você estava fazendo vistoria ali, e eles estavam já alimentando aqueles. E depois ia para o açougue, as pessoas comiam, e parece que não tinha. Mas é a natureza desses bichos. E Jesus vai usar justamente esta figura de linguagem nesta parábola, ilustrando o que é a escolha burra da vida. Quando você se desgosta com o pai, com o marido, com a decência, com o governo, com a honra, com a dignidade, e você simplesmente vai viver uma outra realidade que simplesmente disseram para você que é boa, como o traficante diz que é bom. Dá um pega aqui, cara, isso daqui não vai fazer mal, não. Se você não gostar, depois que você deu aquele pega, você já está contaminado. Você já está pego. E aí você vai descer as ladeiras cada vez mais da vida como esse moço. E ele então, de uma maneira indigna, ele vai propor para o pai uma coisa que não deveria propor. Quando você vê aqui o verso de número 2 ou 12, ele está dizendo para o pai: o Senhor para mim é um morto, e eu quero a minha herança. Para mim o Senhor morreu, para mim o Senhor não existe mais. E eu fico olhando esse pai com uma capacidade que foge à razão, porque ele tem na sua casa, ele tem no bojo da sua família, ele tem os contrastes que ele gostaria de não ter. Eu estou falando com pessoas que gostariam de não ter problemas, mas é justamente os problemas que se você for uma pessoa de Deus, vai dar para você a capacidade, a habilidade de você saber gerenciar. Esse pai soube gerenciar e equilibrar as coisas, ele só precisava de um tempo. Esse pai aqui, teologicamente falando, é Deus. Que ele está sofrendo, como Deus está sofrendo esses 6.000 anos do planeta Terra, com a agonia do pecado. O planeta Terra como um todo, ele gritou que para mim você é um morto, para mim você não existe. Quando Adão, ele vira as costas com a sua mulher, a Eva, para Deus, e está confinando Deus a ficar lá no trono e não vir mais nesta terra, e quem agora se apropria da terra é o inimigo de Deus e eventualmente adversário do homem. Mas eu fico às vezes como que pasmo, como que o homem se torna amigo do diabo, no caso Adão e Eva, e inimigo de Deus. Como ele faz escolhas burras na vida. Para que? Eu fico perguntando. Aqui, agora as pessoas, ficam como que fechando os olhos, pasmas com as guerras, e principalmente esta guerra, que ela é escatológica. Você não vê que a outra guerra continua acontecendo, mas não se fala nem da outra guerra mais. Porque chegou uma terra, um povo, chegou um lugar que aqui está escrito, desse lugar, desse povo, desta terra, já há 3.000 anos atrás. Há 3.000 anos atrás, Deus fez escolhas
deste lugar. E você há de convir comigo, o que é que tem de tão importante, o que é que é tão enigmático na terra de Jerusalém, que vive esses conflitos todos para possuir aquele lugar. E agora estão sofrendo inúmeras pessoas, e você fica como eu, constrangido com as bombas que vai de um lado para outro. E presta atenção, as bombas que eles estão jogando lá não é nem um décimo, eu vou usar mais, não é nem um centésimo das armas destruidoras que eles têm, estão guardadas no seu arsenal. Eles estão jogando, não me queira mal por isso, não se escandalize, bombinhas lá, mesmo que sejam mísseis que derrubam prédio. Mas você não imagina o poder de destruição que existe nas nações. E este universo, ele não vai comportar a próxima guerra, não vai comportar. Mas está tudo escrito aqui. E evidentemente, como sempre dissemos, Israel, o relógio de Deus, agora os olhos do mundo todo se voltam para Jerusalém. E não tem como fugir de tudo isso. Não tem. Porque este livro que aqui está escrito é a verdade. Ele anunciou esse prenúncio. Ele anunciou que isto estava por acontecer. Nós estamos pregando há mais de 30 anos, quase 40 anos, esse evento que começou a acontecer. E como a gente coloca nas nossas páginas aqui, nós dizemos, se você está olhando esta guerra como as demais outras guerras, realmente você está perdido. E a gente vê que a humanidade, de um modo geral, até porque a maneira como eles se comportam com respeito a tudo isso, e eles imaginam que simplesmente se um lado ceder, o outro lado ceder, isso não vai acabar nunca. Por quê? Porque a palavra de Deus fala de pessoas que estão nesta terra sobre a égide do príncipe do mal. Mas ele está dominando por quê? Porque os que habitam nesse planeta, eles resolveram se associar com ele. As pessoas falam, quer dizer que eu sou do diabo? Não, eu não estou dizendo que você que está me ouvindo, eu não estou dizendo que você é do diabo. Foi Jesus que falou que você é do diabo. E eu vou ler para você. Só para você, olhar com os olhos que deve olhar. Viu? Jesus aqui no seu livro, que é no seu evangelho, que é o evangelho de João, ele escreve desta maneira, no capítulo 8 de João, no verso de número 44. Eu não vou ler um verso antes, porque o verso anterior e toda a discussão é com pessoas, talvez como você, pessoas religiosas, pessoas com seus formatos e modelos de existência e de vida, que bate de frente com esta palavra, dizendo eu sou certinho. Sabe o que Jesus falou para esses caras? Como você que diz que é certinho? João 8,44. Aqui não é um discípulo, um profeta, não é um sacerdote, não é um rabino. Aqui é Jesus falando: vós sois filhos do diabo e ele é o vosso pai. Eu estou falando que não sou eu que estou dizendo que você é do diabo. É Jesus que está dizendo aqui: filho do diabo, você tem um pai e você quer fazer o que ele deseja. O que ele deseja é isso. Mas quando Jesus sonhou com o planeta Terra e ele criou esse planeta, ele criou com o intento, a intenção, o desejo dele de fazer a Terra uma extensão dos céus.
Mas de repente você não quis. Assim como eu estou pregando para você, você está por fora, então. Ele está querendo que eu vá para a igreja dele? Lógico que eu quero. Quero sim. Não, evidentemente, aqui neste lugar. Mas a nossa igreja, ela é universal. Não é a do Edir Macedo, não, hein? A nossa igreja é universal. Ela está no planeta inteiro e ela é a única que faz o homem conhecer as escolhas boas da vida. Porque tem um pai. A igreja tem um pai, querido. E esse pai, ele sabe administrar, ele sabe solucionar, ele sabe resolver problemas com filhos que ele tem. Eu mesmo, minha esposa está aqui, sabe do quanto que tivemos dificuldade com a nossa família e a nossa... Você pensa que, não, quando eu falava ela sempre baixava a orelha. Não, é que esse livro aqui, querido, ele tem poder. Esse livro aqui tem poder. E não tem natureza. Não, esse cara é do diabo, como você viu eu lendo aqui. E é de fato mesmo. Quantas coisas do diabo as minhas filhas fizeram nesta vida. Só que tem um porém. Deus é pai. E ele sabe como vergar, como dobrar. Ele sabe como convencer. A Bíblia diz nesse mesmo capítulo 8, verso 16, que ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E vou dizer mais, se ele não fizer, não tem estrutura nenhuma nesse planeta, organização, entidade nenhuma, recursos humanos e governo nenhum que possa mudar. Quanto que nós gastamos só para você? Nós temos 800 mil pessoas na cadeia aqui, nesse país nosso. Quanto você acha que nós gastamos? Você pensa que eles é só um salário mínimo que eles... Não, é muito mais do que 3, 4, 5 mil reais cada um desses bandidos e desses presidiários, desses que estão condenados. Agora coloque por 800 mil que estão aqui presos, sem contar os que estão presos em outros lugares e são brasileiros também, entendeu? Que nós temos que pagar, principalmente para americanos. Você pensa que na cadeia americana é o governo que banca esses bandidos todos? Não, se for brasileiro, eles cobram do brasileiro, das nações todas, para que eles, olha, tem um cara aqui, é brasileiro, e ele fez isso no nosso país, e ele está preso, condenado, e é você que vai pagar. Lá tem lei, não é que nem esse negócio aqui que a gente acolhe, abraça, e até o criminoso da Itália, ele ficou nas regalias aqui no nosso país, até ele for deportado para a Itália, e ele está com prisão perpétua lá naquele país onde ele tem identidade. Então, queridos, esse pai aqui, Jesus vai falar exatamente de como que o pai sabe como gerenciar a vida de filhos rebeldes e outros filhos que, mesmo não sendo rebeldes, eles têm uma concepção de vida diferente. Nós não lemos aqui do irmão do filho pródigo, que era um cara certinho. Talvez eu esteja falando com pessoas agora tão justiçada, tão justiceira, tão íntegra, tão perfeita, que olha com desdém aqueles que têm os deslizes. E a gente é prático, inclusive, em fazer isso, né? Sempre apontar, né, os enganos e erros das outras pessoas. Agora esse pai, ele vê um filho dizer para ele: para mim o senhor não existe, para mim o senhor é um homem morto, eu não quero mais viver com o senhor. Como que se sente um pai assim? Eu vivi alguns momentos quase similar a isso. Eu vivi alguns transes desse. Só que o pai, que é pai, e aqui no caso é Deus, e ele está fazendo uma ilustração, ele está dizendo que ele pode capacitar-nos
e no meu caso ele tem feito isso, e dos que estão presentes aqui, de como ele vai viver com as diferenças e contrastes, que não está longe. Jesus mesmo, quando esteve aqui, ele falou que o inimigo do homem é da própria casa, a mulher, o marido, o filho, o irmão, a irmã, e assim sucessivamente. E Jesus, nessa ilustração, ele coloca esse filho e o pai, um contrastando com o outro. E certamente esse pai, ele tentou estar com esse filho e dizer para ele que você pensou no que você está por fazer, mas o filho já estava envenenado. Pecado é assim, querido. O filho já estava envenenado. Ele já tinha colocado na cabeça dele que o melhor para ele era sumir daquele lugar, que existia um horizonte de paz, de alegria, de felicidade, de uma vida. Você não vê que a festa rave, os caras passam o batidão, o forró, os caras passam e falam, vamos para lá, tá bombando lá, rapaz, vai ser uma noitada. Depois vira o quê? Aparece nos nossos noticiários dizendo que houve isto e aquilo e tal, e você vê uma mulher que gerou chorando. Hoje nós temos um monte de pais chorando, mães chorando. E por que elas estão chorando? Porque elas foram reprodutoras. Você lembra que eu falei? Maridos, homens e apenas aqueles reprodutores. Elas foram só reprodutoras. E elas não souberam. E isto é uma parcela tão grande da sociedade, que os filhos, ao invés de vir para cá, ao invés de vir para cá, igreja, vão preferir a festa rave, o batidão, o forró, o samba, e o carnaval, e depois vira matéria desses veículos de comunicação, informação e noticiário. Viram matéria. E eu fico lamentando. Por quê? Porque eu também gerei, eu também sou pai. E o pai, ele vai colocar vidas que não são marionetes, não. Deus colocou em nós a graça de sermos indivíduo, quer dizer, individual. Deus colocou em nós a graça. E é tão gostoso quando você tem uma criancinha e você fala para ela, faz assim, fica aqui, mas de repente ela se emancipa. E a gente louva a Deus porque é assim. Porque a gente não gostaria de ter eternamente uma criança mamando, ou então gatinhando, ou então brincando. Não, nós queremos que de fato ela venha nos dar. E quando você é pai, ela vai dar alegria. Mesmo que no trecho, mesmo que no meio do caminho, mesmo que haja um acidente de percurso, mesmo que haja um desastre no meio do caminho, o final daqueles que sabem ser pai é feliz. Ele é feliz com aqueles que ele colocou no mundo. Por isso que o capítulo 8 de Isaías, ali no verso, parece que 7, diz assim: eis-me aqui com os filhos que tu me destes. Eu gosto muito disso. Mas quantas pessoas já não têm os filhos? E por que não têm os filhos? Porque eles não souberam gerenciar os momentos difíceis de contraste que Jesus está dizendo. Olha, cara, quando você fizer a sua família, a gente tem casal que casou ontem praticamente, né? Casei também minha filha quase que ontem. Então parece que a vida não é um sonho, não é mesmo? Não parece que é um verdadeiro oásis. Não tem deserto, não tem... Não. A vida nos reserva surpresas agradáveis e algumas não muito agradáveis. Ele viveu um momento agradável, mas o caçula, o mais novo, ele se deixou influenciar por ventos outros que disse para ele: olha,
Estou falando para mulheres e maridos e pais agora que estão com seus filhos nas drogas, meninas que estão com a cabeça virada e viraram-se prostitutas, vadias no mundo, e a mãe tem que conviver com essas figuras que entra e sai e ela não tem controle nenhuma. Por quê? Porque essas pessoas mataram, como esse menino matou. Para mim o senhor é um homem morto e eu quero a minha herança, que eu vou sumir daqui. E ele desapareceu. Mas a história, nessa narrativa de Jesus, ele diz o quê? O que aconteceu com esse menino, e acontece com todos aqueles que de maneira irreverente eles se levantam contra os seus progenitores, contra os seus pais, e a Bíblia diz que o pai, ele precisa ser honrado. Eu me lembro que uma vez no meu gabinete, já falei isso, uma menina veio conversar comigo e reclamando do pai, não sei o que tem. Eu falei para ela, abra aqui, peguei a minha Bíblia na minha mesa, abra aqui. Ela abriu em Efésios 6, eu falei, leia aí, e estava lá, filhos, honre os vossos pais. Daí quando ela estava lendo, eu falei, quando eles forem bons. Aí ela olhou para mim e falou, não está falando aqui quando eles forem bons. Então ali diz para honrar sendo bom ou mal. Porque depois ele vai dizer, porque isto é justo. As pessoas gostam de um talento, de uma virtude, de um dom de Deus, que é a bondade, a misericórdia. Mas a justiça, eles não gostam. Justiça que está acontecendo em Israel, que está acontecendo na Ucrânia, e nos países todos que estão sofrendo fome, miséria e desgraça. Por quê? Porque eles fizeram a escolha. Nós não escolhemos agora um outro governo que já foi governo. Nós não tiramos um e não colocamos outro. Outras nações não fizeram. Outro dia mesmo passou aqui um povo boliviano. Eu falei para minha esposa tempo atrás, tinha um presidente lá que está inclusive exilado, um índio, que ele governou aquela nação, assim como Chávez na Venezuela, o Maduro, e assim esse governo da Argentina, que está com uma inflação de 140%. Quem é que pode viver com uma economia dessa? 140%. Mas não fui eu não sou argentino que votei na família Kirchner, no pessoal todo lá, que evidentemente arrastou a nação para esse estado, que foi já uma nação que se orgulhava de ser americana, e as pessoas gostavam de ir para a sua terra, porque era como os Estados Unidos. Isso em tempos idos. Mas aonde é que eles estão agora? Esse menino estava como que em Nova York, ele estava como na outra América. Minha filha está na outra América, ainda ontem conversei com ela até aventa a idade de não voltar mais para esse país, tem que voltar por causa de compromissos e situações que precisam ser resolvidas com propriedades, com bens que tem aqui, mas ela está como que enebriada por aquela nação. E eu que estive com a minha mulher, eu concordo sim, eles são entusiastas das coisas, por isso que é a nação das oportunidades. Agora os caras vêm para o Brasil, da Bolívia, da Argentina, Venezuela. Aqui não é Brasil de oportunidade, porque os brasileiros estão aqui todos na sarjeta, na calçada, estão vivendo a miséria, a fome aqui. Eu que faço missões, fiz missões, eu sei que a fome daqui é um horror. E esta hora que eu estou falando, tem gente que não teve a primeira refeição ainda, e já são 9 horas da noite, não teve a primeira refeição. Mas eles escolhem vir para cá, como estão invadindo o Equador. E ali no Equador, minha filha que está lá, bem sucedida, e saiu daqui sem um tostão no bolso. Ela fala, pai, aqui a gente não está podendo andar na rua. Eu falei, aqui em São Paulo é a mesma coisa, Rio de Janeiro, as metrópoles, aqui está a violência, está muito grande aqui. Falou, eles invadiram esse povo latino da Venezuela, de tudo quanto, Bolívia, tudo, invadiram e estão fazendo terror lá. Mas e aqui?
Você viu que as pessoas dizem que lá em Israel você pode sair com brilhante. A minha filha em Nova York andando com Rolex, com brilhante, comigo, eu e minha mulher, andando na Times Square, esse negócio todo, com as coisas preciosas que ela ganhou com o seu trabalho. Se andar aqui com um celular de R$200, chegam... E daí o presidente disse que ele precisa tomar uma cervejinha. Isso daí não é muito errado, não é nada errado. Você quer que eu concorde com isso? Me poupe, hein? Então veja bem, por que esse pai ele é bem sucedido? Porque em primeiro lugar ele sabe ser pai. E não é fácil ser pai. Agora também não é fácil ser filho. Quando você tem vozes de todos os lados. Quantas moças e os rapazes da nossa igreja, eles escutam e veem, você vai para a igreja? Você vai para a igreja? Vamos lá para a festa rave. Mas chega lá os caras do Ramais. Mas aqui não tem esse negócio não. Se ele vier aqui, vai ser rai menos. Porque a gente vai fazer alguma coisa. Porque esses capetas não podem fazer essas bobagens todas. Agora com o Ramais, que é deles, entendeu? Erram mais. Está lá, é errar demais, o nome já fala. E aí, estou parafraseando, eu gosto de usar essa técnica, né? Aí fica na liberdade desse que faz você errar. Que Jesus falou, eu li para você que não é filho de Deus como a igreja dominante diz. Todos nós somos filhos de Deus. Toda religião leva para Deus. Leva para Deus? Só essa daqui, ó. A religião de Deus está aqui, ó. As demais outras não, cara. Vai afundar você no precipício e levar você para viver uma vida asquerosa com os porcos. Mas eu gosto disso, sabe por quê? Porque quando você tem um pai e você está no fundo do poço como eu estive, talvez você não esteve no fundo do poço, eu estive. Você vai ouvir a voz calentosa do pai. E ele vai sentir saudade. E vai ficar naquela guerra interior. Será que eu vou, não vou? Mas como ele viveu com o pai, era o caçula, tá certo? Mas esse pai transmitiu para ele o que é uma vida generosa, uma vida misericordiosa, uma vida bondosa, uma vida de amor. Então ele, estribado nisso, confiado nisso, ele diz, eu vou me levantar e vou ter com meu pai. Você veja bem que o versículo 22 aqui, desse texto, fala desse pai, que ele sabia que o filho ia voltar. Porque ele, quando ouve o filho dizer que ele era um crápula, ele era mesmo, mas precisa confessar, meu pai, eu não presto, eu sou um crápula. É que as pessoas escondem isso. Sabe o que diz o capítulo 16 desse livro? Eu vou ler para você no verso 11, porque está aqui aberto. No verso 16. Jesus diz, né, no capítulo 16 de Lucas, verso 15. Mas Jesus lhes disse, vocês querem se justificar a vocês mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua estrutura, e aquilo que você acha que é válido, que é elevado, que é correto, que é direito, que é justo, no meio dos homens, para ele é abominável. Estou falando com você agora, não é mesmo? Guarda esse versículo. Você que se estriba na sua autojustiça e dizendo, não, eu sou correto, eu sou direito, eu sou justo, eu sou... Jesus disse que você tem um coração que ele conhece. E como ele diz no João, que eu li para você, 8,44, Jesus sabe, se você continuar com essas formalidades de vida, você não é filho dele. Por isso que você não volta, você é filho do diabo. Porque os filhos dele, ele sabe que nos dilemas da vida, quando fazem escolhas erradas, ele fica esperando. E o verso 22
prova isso, ele fica esperando. Ele sabia que aquele filho corria o risco, como eu que estive no mundo, fazendo as maiores atrocidades no passado. Mas ele sabia que um dia eu estaria aqui. Eu não sabia, aqui nesse púlpito, falando para você que esse pai é pai por excelência. É um pai com virtudes. E ele sabe como acomodar as coisas. Ele sabe como atrair. E os laços que atraem não é o do ódio, da aversão, da incoerência. Os laços que atraem chama-se laços de amor. E foi o que ele transmitiu para os seus filhos. Mas em determinado momento ele não pôde absorver. E mesmo o outro, que é o irmão do filho pródigo, que era cheio da sua justiça, quando ele chega do trabalho, ele vai dizer para o pai que ele nunca tinha transgredido um mandamento do pai. Sabe o que o pai vai dizer para ele? Filho, até porque o outro já tinha recebido a herança. Está vendo tudo aqui? Não é do seu irmão, é teu. Tudo que eu tenho, porque ele está vivo, é teu, filho. Ele cala a boca do filho, que fica imaginando, agora você vai pegar a minha herança, dividir com ele, esse negócio todo, e esse cápula fez o que fez, ele está tendo. Por isso que o pai não espera o filho dentro de casa, ele vai no meio do caminho. O que Deus fez conosco? Ele não ficou esperando a gente lá no céu, ele mandou o seu filho no meio do caminho, e Jesus é esta ponte que nos une, que nos religa, que nos traz de volta para casa, e a casa nossa é os céus. Por isso que Paulo diz, a nossa cidade está nos céus. Você viu as escolhas que se faz na vida? Um escolhe ser justo, mas ele tem os traumas de não conhecer verdadeiramente o pai. Analisando que o pai agora, por condescender com os erros do filho, ele vai fazer uma injustiça com ele. E o pai vai dizer para ele aqui, no verso de número 37. Então lhe respondeu o pai, meu filho, você sempre está comigo e tudo que é meu é teu. É teu, você está dizendo para você, eu tenho os céus, eu tenho um lugar de descanso, eu tenho um lugar de paz, eu tenho uma vida poderosa para te entregar, para te doar, para te oferecer. E você não errou em continuar comigo. Isso eu estou falando para aqueles que não foram experimentar as drogas, não foram experimentar a vida promíscua lá fora de pecado. Mas mesmo aquele que foi como o irmão do filho pródigo, Deus tem um expediente, porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele morreu pelos justos e também morreu pelos injustos. No caso eu sou o primeiro, como Paulo fala em Coríntios capítulo 15. E é gostoso quando você pode falar como Paulo, eu sou o primeiro, eu sou o principal, porque você vai se ver muito mais perdoado, e não sou eu que estou falando, é o próprio Jesus, que lá em João no capítulo 12, quando aquela mulher chamada Maria de Betânia, ela vai e pega aquele vaso de alabastro de nardo puro, que custava 8 meses de trabalho de um trabalhador, 8 meses de um ano de trabalho para adquirir aquilo, e as pessoas foram e começaram a criticar ela. E sabe que Jesus fala? Jesus fala para aqueles que estavam criticando aquela mulher, ele vai contar uma historinha. Jesus gostava de história. Ele diz, uma pessoa devia, vou colocar uma cifra aqui, 500 milhões. E ele não podia pagar, ele perdoou. Agora o outro devia 50 centavos e não podia pagar, ele também perdoou. Agora ele pergunta, qual vai amar mais? Aí o camarada não podia pagar, de burro ali, né? Não, foi aqui, foi mais perdoado. Ele falou, está vendo essa mulher? Ela pecou mais do que você, mas ela foi muito perdoada. E aquele que foi
né? Pouco perdoado, ele vai dizer, ele ama menos. Não ele ama menos, a pessoa ama menos. Me perdoa, mas perdoa 50 centavos. Mas aquele como eu falou, eu devia 500 milhões de dólares. E eu não podia pagar. E ele me perdoou. É o caso da mulher, que ela foi perdoada dos seus inúmeros pecados. O filho pródigo fez isso. E agora o verso 22 é o cerne, é o célebre, é o ponto alto, é um momento nobre de um pai que se prepara porque ele sabe que o seu filho, pelo que ele ministrou uma vida, não sei se é de 12, 14, 15 ou 20 anos, mas uma vida toda onde ele cobriu aquele menino do seu amor. E aquele menino iludido agora parte para longe do pai. Como é que fica, eu que já tive filhas longe de mim, como é que fica o coração de um pai? E ele sabe que vai quebrar a cabeça lá fora, porque está fora dos cuidados dele. Eu costumo dizer para os meus filhos, eles têm a geladeira, têm a despensa, têm tudo à disposição. Meus netos têm tudo à disposição. Nós nunca falamos, por que você vai comer mais chocolate, vai comer mais isso, aquilo e tal? Não, é para se fartar, é para... Não foi e não será nunca um dilema. Eu quero concluir essa mensagem, dizer para você que nos ouve, presencial ou virtual, que este pai, essa figura aqui que ele começa a dizer que é um certo homem, é Deus, que ninguém vai entender você. Você vai ser explorado como esse moço foi explorado pelos falsos amigos, que não são amigos. Jesus diz lá em João, no capítulo 15, parece verso 18 de João, diz, sereis, 15 e 16 de João, sereis o meu amigo quando você ouvir, escutar a minha palavra, quando você praticar aquilo que eu vos falo. Então é isso, você talvez foi pelos descaminhos da vida e evidentemente agora está vivendo as lástimas e pesares das suas escolhas. Mas Jesus está dizendo para você que Ele está te esperando no meio do caminho. É simples, é você voltar, porque Ele vai exprovar você, vai colocar o dedo em risco e dizer que você é ingrato. Não. Ele vai fazer festa. Sabe o que diz aqui no verso 10 desse capítulo? A festa, do capítulo 19, 10, diz, a festa nos céus quando um pecador se arrepende. Nós vamos nos colocar de pé. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Oro, Senhor, agradecido por todos aqueles que nesta noite nos ouvem. E eu estou rogando que o Teu Espírito atue, Senhor, transformando a vida delas, fazendo-as retornar todas para o convívio contigo, que é o melhor lugar para estar e viver ao teu lado. Em nome de Jesus, amém